Olá, professor. Estou passando aqui para reforçar algumas orientações que já foram passadas a vocês em ATPC, mas diante de algumas dúvidas, algumas colocações ao longo dos dias, venho por esse vídeo reforçar essas orientações em relação às atividades que vocês vão proporcionar aos alunos, tanto no ensino remoto, quanto presencial, quanto híbrido, ok? Quanto ao planejamento das atividades, o que vocês devem considerar? Planejem as aulas coerentes com a carga horária que vocês têm, né, de acordo com o componente curricular. Lembrem-se que os alunos, além da sua disciplina, ele também tem outras disciplinas para realizar atividades e também tem as aulas do CMSP para acompanhar. Então, é muito importante que você, professor, se atente a isso. Ao avançar o desenvolvimento das habilidades, vocês precisam sempre estar atentos às habilidades essenciais. A gente não começa a construir uma casa pelo teto, a gente começa pelo alicerce. E as habilidades essenciais, elas têm esse objetivo, né, de servir como base para que os alunos adquiram outros conhecimentos. E a escola tem autonomia, né, os professores têm autonomia de decidir tanto as atividades quanto o conteúdo, se vai prosseguir ou não. Entretanto, é muito importante reforçar aqui que o professor ele deve, na verdade, caminhar coerente com o centro de mídias. Então, é sempre importante o professor ficar atento à programação das aulas. Para o desenvolvimento das atividades, das aulas que você, professor, né, está planejando, é sempre importante estabelecer o objetivo da sua aula, o que você está querendo com aquela aula, o que você quer que o aluno alcance. É sempre importante vocês darem feedbacks aos alunos, tanto das aulas quanto das atividades que eles realizam, tanto as de vocês quanto as atividades que são proporcionadas aos alunos no CMSP. Pensem na duração da atividade, vai passar uma pesquisa, qual é o intuito, qual é o objetivo dessa pesquisa? Vocês vão passar uma maquete, qual é o intuito, qual é o tempo, o prazo que vocês estão dando para o aluno realizar essa atividade? Então, toda atividade que vocês forem exigir dos alunos, é muito importante se atentarem ao prazo, à duração que vocês vão disponibilizar para o aluno realizar essa atividade. E, acima de tudo, motivem, porque os alunos precisam desse incentivo no aprender. Então, é muito importante que vocês, professores, continuem, né, com essa motivação que vocês já vêm dando aos nossos alunos desde o ano passado, com esse contexto da pandemia. Em relação a essas atividades à distância, pensem em atividades que possam ser desenvolvidas com projetos interdisciplinares, inclusive nós já realizamos bastante, né, atividades assim no ano passado e que, por sinal, foram muito positivas. Pensem em habilidades, em componentes curriculares diferentes, mas que conseguem caminhar juntas dentro de uma aula. Podem pensar em listas de exercício, em produções de textos, em leituras de textos, mas sempre priorizando as atividades do centro de mídias, tá? Os professores, principalmente português e matemática, que têm o material do Aprender Sempre, e tantos outros professores nas demais disciplinas, peço que se atentem à utilização dos materiais impressos que forem encaminhados aos alunos, principalmente aos cadernos do São Paulo Faz Escola, tá? Todos os alunos já, grande parte dos alunos já tem posse desses materiais impressos, então eu peço que vocês sempre utilizem nas aulas de vocês esses materiais, porque são materiais que os alunos vão ter acesso dentro de casa. Então, ao realizar uma atividade, deem prioridade às tarefas que vocês vão solicitar, deem prioridade às tarefas, tanto do CMSP quanto desses materiais didáticos, ok? Ao elaborar uma avaliação para os alunos, é importante que vocês considerem, como eu já disse, a duração, considerem o contexto, lembrando que os alunos estão em casa e eles têm diversos contextos familiares, sociais, em que o professor precisa levar em conta na hora de solicitar uma atividade, tá bom? Então, o que eu vou orientá-los? Utilizem diferentes instrumentos,
Realização de roteiros de atividade, alguns professores estão pedindo registro aos alunos das aulas que eles assistem no CMSP. Pode ter projetos ou pesquisa desde que seja respeitado uma duração, um período em que o aluno realmente consiga realizar coerente com o contexto em que ele está inserido. As avaliações externas, como a AP, a DE, as sequências de atividades propostas pelo CAED, devem ser consideradas. Os instrumentos de forma discursiva, como, por exemplo, um podcast, um áudio que vocês peçam ao aluno que enviem vocês explanando algum assunto, falando o que entendeu sobre uma determinada aula, observações e participação, o engajamento do aluno nas aulas, nas atividades. E a autoavaliação, ela deve ser considerada. A autoavaliação, que é o posicionamento do aluno em relação ao seu próprio aprendizado, ao seu próprio desempenho dentro de cada disciplina. Então, isso é importante que vocês considerem. O que é mais importante ressaltar, nenhum aluno deve ser prejudicado em sua avaliação por não ter acesso à internet ou outros recursos tecnológicos. Lembrando que se o aluno não tem acesso a esses recursos, nós, quanto escola, temos a responsabilidade de disponibilizar atividades impressas. Então, é importante que você, professor, ao detectar essa situação, entre em contato com o PCA, com a PCG, com o vice-diretor, para que possamos imprimir essas atividades e encaminhar ao aluno. Nenhum aluno deve ser prejudicado. Quanto ao controle da carga horária dos estudantes, como que vocês vão poder orientá-los ou até verificar essas atividades? É essencial que, como eu disse a vocês, na hora de considerar a avaliação do aluno, sejam considerados diferentes instrumentos avaliativos. Então, a participação dos grupos nas discussões do CMSP, se você proporcionou alguma discussão no WhatsApp ou no Meet, algum canal que você tenha utilizado para que o aluno interagisse. Outra coisa também é a realização das atividades e trabalhos em papel solicitados, que poderão ser entregues na escola. Sempre, lógico, comunicando a PCA, a gestão, para que nós podemos estar alinhados com vocês, ok? O principal meio de controle da participação dos estudantes será por meio das participações e atividades do CMSP. Isso é o principal, é prioridade. O primeiro passo é o professor apresentar e exigir, sim, dos alunos a participação deles das aulas do CMSP, dos professores que estão no CMSP, né, tanto pelo repositório quanto pelo horário da aula, e a sua aula, professor, no CMSP também, tá bom? Isso é muito importante. E a realização das tarefas, como você já vem fazendo, a busca ativa, né, solicitando aos alunos, que por sinal nossos alunos vêm realizando. Tá? É sempre importante reforçar isso. Prioridade são essas atividades. O aluno que não consegue realizar essas atividades por conta de algum problema, alguma carência de algum instrumento tecnológico, é importante que o professor disponibilize uma outra atividade que vá ser possível de avaliar o aluno e também registrar a frequência para esse aluno, ok? Cabe ao professor verificar a realização das atividades, buscar o contato com os estudantes para orientá-los, motivá-los e apoiá-los, reenviar as atividades, caso seja necessário, acompanhar a evolução da aprendizagem dos alunos e fazer as intervenções e oferecer aos alunos devolutivas, feedbacks em relação às atividades realizadas. Tudo isso que eu falei para vocês deve ser organizado pelo professor dentro da sua agenda semanal e de acordo com a sua carga horária de serviço, ok? Isso é muito importante. O professor vai fazendo adequações nas atividades, nos roteiros, nas suas aulas, para que os alunos possam realizar essas atividades.
Atenção, o professor pode utilizar as aulas de sua carga horária semanal com os alunos de forma síncrona para orientá-los na realização das atividades do CMSP. Então, por exemplo, se eu, como professor, eu tenho 2 aulas semanais naquela turma, eu posso utilizar uma delas para fazer uma orientação, para realizar as atividades junto com os alunos. Isso é muito importante. É preciso ponderação e adequação ao propor as atividades aos alunos para não sobrecarregá-los. A prioridade são as tarefas do CMSP e as avaliações externas. Independente da fase durante a pandemia, é obrigatória a realização das atividades. Toda a realização de atividades dos alunos deverão ser consideradas ao lançarem a frequência. Tá? Então, isso é importante. Se o aluno não participou da sua aula, mas está entregando atividade, o professor deve considerar sim, não na sua totalização, mas o equivalente àquela atividade. Ok? Bom, essas são as informações que eu precisava passar a vocês. Agradeço aí a atenção de todos e todos caminhando juntos para uma educação de qualidade para os nossos alunos. Obrigada, gente.